Acima de 8.000 metros de altitude, existe um lugar onde o corpo humano simplesmente começa a morrer. Nessa altura, cada célula do seu corpo está literalmente se desligando. E você tem apenas horas antes que seu cérebro comece a falhar permanentemente. É a zona da morte do Monte Everest. E o mais perturbador, mais de 200 corpos estão congelados lá em cima, preservados pelo frio extremo, servindo como marcos macabros para os alpinistas que ainda tentam chegar ao topo. Estamos falando de temperaturas que chegam a menos 60 graus Celsius, ventos de 200 km por hora, e um nível de oxigênio tão baixo que é impossível sobreviver por mais de 48 horas. Seu cérebro começa a inchar, seus pulmões se enchem de fluido, e suas decisões ficam tão comprometidas que você pode simplesmente sentar na neve e nunca mais levantar. Para entender o verdadeiro horror da zona da morte, precisamos descobrir o que realmente acontece com seu corpo nessa altitude, qual é a parte mais mortal dessa montanha, e o que diabos foi encontrado no pico mais alto do planeta. A zona da morte oficialmente começa aos 8.000 metros de altitude. Isso é mais alto que a altitude de cruzeiro da maioria dos aviões comerciais. O Everest tem 8.849 metros, e a pressão atmosférica no cume é apenas 33% da pressão ao nível do mar. Você está respirando apenas 1/3 do ar disponível. E é exatamente aí que seu corpo entra em colapso total. Quando você cruza a marca dos 8.000 metros, o ar contém apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar. O primeiro órgão a sofrer é o cérebro. Dentro de minutos você perde a capacidade de pensar racionalmente. Alpinistas relatam alucinações, vendo pessoas que não existem, ou simplesmente parando de se importar se vão viver ou morrer. Seu cérebro literalmente incha dentro do crânio. Depois, vem os pulmões. Fluido se acumula nos alvéolos, afogando você de dentro para fora. Você começa a tossir sangue espumoso rosa. Cada respiração parece que você está se afogando. Seus músculos param de funcionar. As fibras musculares começam a se romper e liberar toxinas na corrente sanguínea. A cada hora que você passa acima de 8.000 metros, seu corpo perde cerca de 1% da sua massa muscular. Você está, literalmente, morrendo vivo. Mas o mais assustador não é o que a zona da morte faz com seu corpo. É o que ela faz com sua humanidade. Existe um corpo famoso conhecido como Botas Verdes. É o cadáver de Tshizhuang Paljor, um alpinista indiano que morreu em 1996. Seu corpo está em uma pequena caverna de gelo no caminho para o cume, e por mais de 20 anos, serviu como um ponto de referência. Quando você ver as botas verdes virem à esquerda, diziam os guias, imagina usar um cadáver como GPS. Outro corpo famoso, Everest Sleeping Beauty, Frances, que alcançou o topo sem oxigênio suplementar em 1998. Na descida, ela passou a noite exposta aos elementos. Alpinistas que passaram por ela no dia seguinte relatam que ela ainda estava viva, pedindo ajuda, mas completamente incapaz de se mover. Todos que passaram tomaram a mesma decisão: continuar descendo. Seu corpo ficou visível por anos. E por que os corpos não são retirados? Com temperaturas extremas e falta de oxigênio. Resgatar alguém da zona da morte custa entre 40 mil a 200 mil dólares. E coloca em risco a vida de toda a equipe. Por isso, a montanha se tornou um cemitério vertical. Mas tem um lugar específico que mata mais do que qualquer outro. A parte mais perigosa do Monte Everest não é o cume, é a cascata de gelo de Khumbu, entre 5.400 e 5.800 metros. Essa área é um labirinto mortal de blocos de gelo do tamanho de prédios que podem desabar a qualquer momento. Em 2014, uma avalanche matou 16 Sherpas de uma só vez nessa sessão. O detalhe é aterrorizante. Você precisa atravessar essa área várias vezes durante a expedição. Os Sherpas chamam de o terror silencioso. Depois tem a zona acima de 8.000 metros. Onde a taxa de mortalidade é de 1 para cada 10 alpinistas. 1 em cada 10 que tentam nunca mais desce. Mas aqui vem o plot twist, o que foi encontrado no topo do mundo. Em 2019, alpinistas encontraram algo chocante no cume: plástico.
muito plástico. Garrafas de oxigênio vazias, equipamentos abandonados, até fezes humanas congeladas. O pico mais alto da Terra se tornou um lixão congelado. Pesquisadores encontraram microplásticos na neve do Everest, até mesmo acima de 8.000 metros. A poluição humana chegou ao lugar mais alto do planeta. E a descoberta mais perturbadora: fósseis marinhos. O topo do Everest é feito de calcário com fósseis de criaturas marinhas de 450 milhões de anos. O pico mais alto da Terra já esteve no fundo de um oceano. Também foram encontrados corpos de alpinistas que ninguém sabia que estavam desaparecidos. Em 2023, uma expedição de limpeza removeu mais de 11 toneladas de lixo e 4 corpos da montanha. A história da Zona da Morte nos ensina algo poderoso sobre limites humanos e decisões impossíveis. Cada um de nós tem nossa própria Zona da Morte, aquele ponto onde estamos além dos nossos limites. E você pode aplicar essas lições na sua vida. Trabalhar para empresas internacionais que pagam em dólar, por exemplo. Mas para isso, você precisa dominar inglês. Se em pleno 2025 você ainda não fala inglês fluente, confere o link na descrição para o melhor curso de inglês online. É a diferença entre ficar na zona de conforto ou alcançar seu próprio topo do mundo. Me conta aí. Você teria coragem de enfrentar a Zona da Morte do Everest? Você conhecia toda essa realidade sobre os corpos congelados e as decisões impossíveis? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Compartilha com aquele amigo aventureiro. Me segue no Instagram para mais curiosidades. Aqui na tela tem 2 outros vídeos. Escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.